Você veio preparado? Para quê? Aleluia. O seu coração está pronto. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Aleluia. Vamos falar com o nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda a sua graça, o seu favor, a sua sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Está escrito: aquele que precisa de sabedoria, peça ao Senhor. Peça, porém, com fé e não duvidando, em nome de Jesus. E nós pedimos a tua sabedoria, Senhor, para receber a tua palavra. Concede-me a tua sabedoria para ministrar, ensinar, falar da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. E concede-nos o espírito de sabedoria e revelação do teu pleno conhecimento. Ilumina os olhos dos nossos corações, em nome de Jesus, para que nós possamos ver a luz da tua palavra resplandecendo em cada coração, em cada vida, e as nossas vidas possam ser transformadas pelo poder da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da tua unção que está neste lugar, Pai. Obrigado, Pai, pela unção do teu Espírito que quebra todo o jugo. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, Senhor, para receber a tua palavra, que é Espírito, que é viva, é eficaz, é mais cortante, penetrante do que espada alguma de 2 gumes, apta para dividir alma e espírito e discernir todos os pensamentos e intenções do coração, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Damos a primazia ao teu Espírito. Oh, Senhor, depende totalmente do teu Santo Espírito para falar da tua palavra, falar da tua verdade. Pois homem algum pode fazer alguma coisa se não vier de ti, Senhor, em nome de Jesus. E nós dependemos de ti, eu dependo de ti, eu me humilho na tua presença. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Você trouxe a sua Bíblia? Aleluia. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu estava a pensar, acho que em vez de chamar Bíblia, devia se chamar o manual da vida. Aleluia. Eu sei quando nós... Quem tem telemóvel aqui? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa. Você quando comprou o telemóvel, leu o manual de instruções do seu telemóvel? Ninguém lê, né? Você compra o telemóvel e você acha que você já sabe tudo aquilo que o telemóvel pode fazer. Muitos limitam só a receber, né, chamadas e a fazer chamadas. Aleluia. Ou enviar mensagens e receber mensagens. Mas tem lá mais umas funcionalidades que o manual vai te explicar. Aleluia. Que o telemóvel faz. A telemóvel que até tem lanterna, né? Você acende, a luz acende. Aleluia. A pessoa nem sabe que tem luz. A luz foi, fica no escuro. Isso para dizer o quê? Que às vezes nós sabemos ou pensamos que sabemos as coisas, mas no fundo nós não sabemos. Aleluia. E a palavra de Deus é um manual para a vida de todo ser humano. Só que há seres humanos que acham que não precisam de ler o manual e querem viver a vida como eles acham que tem que ser, porque eles acham que já sabem. Mas a minha pergunta é: quem te deu a vida? Aleluia. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, alguém lhes deu a vida. Não foi o meu pai e a minha mãe. Então, se o teu pai e a tua mãe que te deram a vida, quando chegar a hora de morrer, pede para eles te darem mais vida. Mas quando chega essa hora, toda a gente vai na Deus. Até mesmo os que não acreditam. Aleluia. Só que não é uma questão de nós fazermos de qualquer forma e de qualquer maneira. Quando sabe aqui que a energia é boa? Luz. Experimente ainda pôr o dedo na tomada. Não é boa. A partida se é boa, a energia é boa ou é má? É boa. Dá luz. A gente consegue fazer muitas coisas através da energia. Mas experimente ir lá pôr o dedo na tomada naquilo que é bom. Vai ver o que é que vai acontecer. Aquilo que é bom vai se tornar mal. Vai nos afetar a nossa vida e se ficar lá muito tempo vai nos matar. Mas é bom. Mas a forma como eu me estou a chegar não é a forma correta.
Eu se quer ver se tem energia na tomada, há uma chave, né? Busca-polos, né? Busca-polos eu vou pôr lá e há uma ligação entre mim e o busca-polos que vai me fazer ver, não tem luz. Aleluia. Para que eu veja, não tem luz. Jesus é o nosso busca-polos para nós não nos queimarmos com Deus. Aleluia. Jesus veio para nos conectar a Deus, para quando a gente tocar em Deus, a gente não se queime, porque Ele é santo, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele quer o melhor para nós. Mas a forma como nós nos achegamos a Ele não pode ser de qualquer forma. Aleluia. Não pode ser de qualquer maneira. Então a Bíblia ela vai nos explicar, ensinar, instruir como nós nos podemos aproximar de Deus. E deixa eu dizer, às vezes nós achamos, né, como há muitas religiões, nós achamos também que o cristianismo é uma religião. Mas o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus é o caminho para nos levar a Deus, para nos aproximar a Deus. Se você for lá no túmulo de Buda, vai dizer, olha aqui jaziga Buda. De Maomé, vai lá, sei lá, Allan Kardec ou essas coisas todas, vai encontrar, morreu, está lá, enterrado. Mas quando você vai onde Jesus foi enterrado, diz, foi enterrado aqui, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E a Bíblia diz, assim como Ele ressuscitou, aqueles que creem nele um dia também vão ressuscitar. A Bíblia diz que a nossa esperança em Cristo, em Deus, é simplesmente esta vida. Somos os mais infiéis de todos, ou somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por quê? Um dia nós vamos morrer. Aleluia. Ou Jesus volta e nós somos arrebatados com Ele, ou então um dia nós vamos morrer. Aleluia. Sei que você pode ter fé que Jesus não vai voltar e eu não vou morrer. Glória a Deus pela sua fé. Amém. Mas vamos para a palavra. Abra aí. Nós temos estado a falar sobre doutrinas ou princípios elementares da doutrina de Cristo. Aquilo que nós como cristãos precisamos de ter como base para a nossa vida. Abra aí Hebreus capítulo 6, versículo 1. Eu ia pedir à mídia para me ajudar e para me acompanhar também. Com agilidade, rapidez, em nome de Jesus. Senão vai acontecer aquilo que aconteceu com Jesus. Aleluia. Não sei qual é que foi a parte que você vai ficar com ela. Você vai ser a de ser crucificado ou de vão ser ressuscitados. Aleluia. Hebreus capítulo 6, versículo 6:1. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Eu disse 11? Não. Diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Princípio 1. A fé em Deus. Princípio 2. O ensino de batismos. Princípio 3. A imposição de mãos. Princípio 4. Da ressurreição dos mortos. Princípio 5. E o juízo eterno. Princípio 6. Então, há 6 princípios que são elementares da doutrina de Cristo para a vida de um cristão, e a Bíblia diz que é elementar. Todo cristão, todo aquele que acredita em Deus precisa de ter isso como base da sua vida. Eu gostava de falar do princípio, do 5º princípio, da ressurreição dos mortos. Pelo menos um amém, né? Oh, aleluia. Se eu te perguntar o que é a ressurreição dos mortos? Aleluia. Você como crente, como filho de Deus, diz que é um princípio elementar. Você precisa de saber. Aleluia. O que é que vai acontecer? Mas os mortos ressuscitam mesmo. Os mortos vão ressuscitar, mas eu nunca vi morto a ressuscitar. Como morto vai ressuscitar? Aleluia. Mas a Bíblia diz como Cristo ressuscitou. Aqueles que creem em Cristo um dia também vão ressuscitar. Na prática, todos vão ressuscitar.
A Bíblia fala da ressurreição para a vida e da ressurreição para a morte. Nós precisamos de perceber que existem vários tipos de morte. Você pode estar fisicamente vivo e espiritualmente morto. Ou seja, você está fisicamente vivo, mas você está espiritualmente desconectado da fonte da vida que é Deus. E quando você está espiritualmente morto e você morre nessa condição, você vai estar desconectado da fonte da vida. E mais à frente você vai ser ressuscitado para a segunda morte, porque você não está na vida. Mas se você está fisicamente vivo e espiritualmente vivo, conectado a Deus, como conecta a Deus? Através de Jesus. Jesus é o busca-poço que vai nos conectar a Deus, para que aquela vida que há em Deus não nos mate, mas nos dê a vida. Aleluia. Então, quando eu estou fisicamente vivo, espiritualmente vivo, quando eu morro nessa condição, eu tenho uma certeza que vai haver uma ressurreição para a vida. Aleluia. Mas se eu estou na condição contrária, não conectado a Deus, quando eu morro, vai haver também uma ressurreição. Mas não vai ser para a vida, vai ser para prestar contas e para a segunda morte. Aleluia. Agora, mas Deus é bom, por que Ele vai nos fazer? Porque você tem a escolha de decidir se quer a bondade de Deus ou se não quer a bondade de Deus. Aleluia. Isaías capítulo 46, versículo 9. Você está animado? Amém. Olha para o teu irmão e diga: irmão, se anima, se anima. Tem ressurreição dos mortos. Aleluia. Ele diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Então Deus está a dizer: olha, eu desde o princípio vou anunciar o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram ou sucederam. Então Deus não nos quer esconder nada. No livro da vida, na Bíblia, tudo está revelado. Para que nós possamos aprender e saber as coisas presentes, mas também as coisas futuras. Só que muitos ignoram, dizem: não, isso não, porque não aconteceu ainda, você acha que não vai acontecer. Mas desde o princípio sempre disse que viria, que Jesus viria. E Ele veio. Já aconteceu. Mas há coisas que ainda não aconteceram. E Ele diz: olha, assim como Cristo ressuscitou, que Ele disse que vinha e veio, e Cristo veio, morreu e ressuscitou como Ele disse que ia ressuscitar, Ele diz: também vai acontecer com vocês. Oh, aleluia. E essa é a nossa esperança. Aleluia. Então, a ressurreição dos mortos é um dos pilares centrais da fé cristã. Trata-se de um ato pelo qual Deus trará de volta à vida aqueles que morreram. Não apenas de forma espiritual, mas com uma existência plena, espírito, alma e corpo. Aleluia. Você pensa: não, vou ficar no espírito. Não. Você vai ter o espírito, uma alma e um corpo glorificado. Um corpo transformado. Aleluia. Um corpo que não pode perecer mais, um corpo onde o pecado não terá mais domínio. Aleluia. No fundo não haverá mais pecado. Aleluia. Porque aquilo que um dia você creu, você já não precisa de mais crer, porque você agora vai estar a ver, e o que vai permanecer é o amor de Deus. Aleluia. Isso não é um conto de fadas. A ressurreição dos mortos é a restauração da vida completa do ser humano, espírito, alma e corpo, a ser realizada por Deus no tempo determinado por Ele. A ressurreição dos mortos não é reencarnação. Não, eu vou morrer e depois vou ressuscitar no outro corpo e vou vir aqui tantas vezes. Quando não, isso não existe. A Bíblia diz: consiste um homem morrer apenas uma vez. Aleluia.
Ah, não, porque eu vi, ele falou aquilo que só a minha mãe sabia, é demônio. Quer dizer, nós somos enganados. Ah, não, eu senti o cheiro e só eu é que sabia, e só ele é que aquela pessoa vê. É demônio, porque o demônio estava lá, você não lhe viu, mas ele estava lá. Então o diabo vem para matar, roubar e destruir e enganar as pessoas para acreditarem naquilo que não tem vida. E você começa a seguir uma coisa, não o que Deus disse, mas o que você acha. Aleluia. Também não é, a ressurreição não é apenas uma vida espiritual após a morte, não. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ter um novo corpo. Aleluia. Glorificado. Assim como Jesus obteve o dele. Oh, aleluia. A Bíblia diz que a porta estava fechada, mas ele entrou. Oh, aleluia. Esse tempo vai ser bom. Já não precisa mais bater na porta, né? A gente só entra. Glória a Deus. João capítulo 11, versículo 25. E disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Ele diz, olha, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morre crendo em mim, não vai morrer eternamente. Aleluia. Você precisa saber que existe uma ressurreição, e dentro dessa ressurreição não é porque todos vão ser ressuscitados ao mesmo tempo. Não. Há a ressurreição dos justos, daqueles que creem em Jesus, e há a ressurreição dos injustos, daqueles que não creem em Deus. E são em momentos, em tempos diferentes. Aleluia. E quando nós começamos a compreender essas coisas que estão na palavra, que estão nas escrituras. Aleluia. A Bíblia diz, olha, quando alguém morre e está em Cristo, ele diz, não comecem a chorar à toa, tipo aqueles que não têm esperança. Eu sei que dói quando a gente perde alguém que a gente ama, deixa de estar ao pé de nós, mas a Bíblia está a dizer, pera, não é o fim, isso não é o fim. Aleluia. Mas há uns que ficam já tipo o fim, né? Querem pular já na cova e tudo. Aleluia. Mas não é o fim. Quando você está em Cristo, eu até acho que é uma promoção. Porque a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, eles virão com Cristo. E então os vivos vão ter com o Senhor. Então eles estão primeiro do que o Senhor, do que nós, que estamos vivos. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Quatro, 13. 1, 3. Não 3. Ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. A Bíblia nem diz que morreram, diz dormem, estão a dormir. Para que não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. A quem não tem esperança? Quem? Os que não estão em Cristo. Mas enquanto há vida, há esperança de você aceitar o presente de Deus para a sua vida. Aleluia. Há coisas tão simples, porque as pessoas pensam, não, eu para estar conectado a Deus eu tenho que mudar. Não, primeiro você aceita aquilo que Ele fez. Ele depois te convence da mudança. Não, eu não vou para a igreja porque eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo. Não, você vem só. Aleluia. Você vem só como está. É tipo quando você está doente, né? Não estou doente. O doente vai para onde? Para o hospital, para quê? Para ser curado. Não, estou muito doente, não posso ir para o hospital. Senão eles vão dizer, deixa a doença. Não, lá vão te tratar a doença. Então a igreja é onde você vai ser tratado. Quando é que eu fico curado? É um processo. Aleluia. E quanto mais você conhece, mais doenças você diz, não, aqui preciso crenças erradas, traumas. Mas a palavra de Deus ela é poderosa para lavar a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos. Então não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Versículo 14.
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Para aqui. Jesus trará em sua companhia os que dormem. Quais são os que vão estar em companhia? Ok? Quem está na companhia de Jesus? Os que creem. A Bíblia diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Porque você é só um só espírito com Ele. Quando você morre, você continua com Ele. Então quando Ele vier, você estará com Ele. Mas aquele que não está com Ele, não tem como Ele trazer, porque você não está com Ele. Trará em companhia os que dormem. Os que dormiram o quê? Em Cristo. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ele está a dizer: olha, está a ver vocês que estão vivos? Não pensa que você está vivo. Vai preceder os que já morreram em Cristo. Os que já morreram em Cristo, eles estão com o Senhor, eles virão com o Senhor. E então nós vivos vamos ter com eles. Oh meu Deus. Versículo 16. Porque o Senhor, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, ressuscitarão o quê? Então se tem primeiro, tem segundo, tem terceiro. Aleluia. Há uns que são primeiro, não é tudo ao mesmo tempo. Há uns que é primeiro. Oh, aleluia. Está em Cristo, morreu em Cristo, está em primeiro. Aleluia. Você está em Cristo, está vivo, não é o primeiro. Você não pode ser ressuscitado porque você está vivo. Aleluia. Mas você vai precisar de um corpo transformado. Aleluia. Mas o que está morto, ele vai ter o corpo transformado primeiro, porque ele está morto. Aleluia. Então, os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 16. 17 era só para ver se você estava atento. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18. Ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Está dizendo, isso é para nós sabermos quando alguém parte, tem palavra para te consolar. Ele diz: olha, isso é para vos consolar. Aleluia. Para já, para você que está vivo, saber que não vai preceder o que morreu, ou não vai estar à frente daquele que morreu só porque está vivo. Mas em essência nós podemos estar em Cristo e nós podemos compreender aquilo que já aconteceu e aquilo que vai acontecer. Aleluia. João capítulo 5, versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Versículo 29. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, a ressurreição do juízo. Então, há uma ressurreição de vida e há uma ressurreição do juízo. Aleluia. Mas quem está em Cristo não vai ser ressuscitado para o juízo. Aleluia. E o que é fazer o bem? Aleluia. O primeiro bem que você pode fazer para si mesmo é aceitar Jesus. Aleluia. Tudo o resto é um processo. A Bíblia diz que quem nos salva não são as nossas obras. Quem nos salva é a nossa fé em Cristo Jesus. E uma vez que nós fomos salvos em Cristo, as boas obras vão nos seguir. Aleluia. Glória a Deus.
Então fazer o bem é aceitar Jesus, primeira coisa. E uma vez que você aceitou Jesus, as boas coisas, as boas obras vão te seguir. Não porque você é bom, porque Deus preparou antemão essas obras para que você andasse nelas. Aleluia. Então aqui qual é o ponto importante? Ressurreição para a vida e ressurreição para o juízo. Em qual das duas você está? Não estão na dúvida, né? Está na dúvida? Aleluia. Em qual das duas você vai estar? Aleluia. Na ressurreição para a vida. Aleluia. Eu sei que você está a olhar para essa parte, né? Quem tiver feito o bem, você não anda a fazer muitas boas coisas, né? Então ficou na dúvida. Aleluia. Nós precisamos estar em Cristo e precisamos de nos esforçar para andar nas boas obras que Ele preparou para nós. Aleluia. Claro que tem que haver mudança, transformação. Claro que nós todos os dias queremos e devemos ser melhores do que fomos ontem. Mas isso é possível pela palavra. Nos deixar Deus, o Espírito Santo, trabalhar na nossa vida. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Você pode dar um glória a Deus? Porque você faz parte da ressurreição da vida. Aleluia. Assim como Cristo ressuscitou, você vai ressuscitar. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia. Então o nosso corpo vai ser um corpo de humilhação, vai ser transformado num corpo de glória. Oh, aleluia. Eu sei que às vezes a nossa cabeça ela fica, não percebe essas coisas. Ah não, mas como é que eu vou morrer e agora depois vou ser ressuscitado de uma outra forma, com outro corpo? Mas quando você olha para uma semente, a semente ela tem que morrer para que brote, para que dê fruto. Se não morrer, não tem fruto. Aleluia. Então para nós nos tornarmos na plenitude daquilo que Deus nos criou, quando Ele nos ressuscitar, nós vamos precisar de morrer. Aleluia. E vamos brotar. Oh, aleluia. Para uma vida agora que não tem mais fim. Oh, aleluia. Aleluia. Só que nós ficamos tão preocupados com essa vida que vai durar 80, 90, 120, não sei onde é que você está crendo que você vai vivendo. Aleluia. E nos esquecemos que vai haver uma ressurreição, que vai haver uma vida que agora não tem mais fim. Mas essa vida que não tem fim, ela é determinada pelas coisas que você faz nesta vida, que é limitada. Apesar desta vida ser limitada, é nesta vida que nós vamos definir como nós vamos passar a eternidade. É que nós vamos definir se nós queremos ressuscitar para a vida ou ressuscitar para a segunda morte. E eu creio que se você está neste lugar, você está crendo que é para a vida. Então você está no lugar certo, no tempo certo, na hora certa. Então não desista. Aleluia. Há uma viva esperança. Aleluia. E essas coisas, como filhos de Deus, nós temos que ter bem presente. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus veio para nos livrar do medo da morte. Quando você tem essa consciência, diz: a morte não tem poder, não tem domínio sobre a minha vida. Ainda que eu morra, não é o fim. Aleluia. Por quê? Porque a morte não tem domínio, não tem poder sobre a minha vida, pois eu estou em Cristo. E assim como Cristo ressuscitou um dia, eu vou ressuscitar quando morrer em Cristo. Ah, mas que dia é esse? Eu não sei qual é o dia. Mas se você crê na palavra, e da mesma forma que a palavra tem se cumprido nas nossas vidas para outras coisas, ela vai se cumprir nessa parte também. Por que você acha que os apóstolos, eles morreram pela palavra? Acho que se eles soubessem, ah não, isso tem só essa vida, não iam querer morrer. Diz, não, pá, deixa só também, já gozar também.
Mas eles sabiam, não, isso aqui é só, nós já escolhemos onde é que nós vamos passar a eternidade, então nós estamos disponíveis, Senhor. Aleluia. Jesus, 33 anos, veio para cumprir a vontade do Pai. 33 anos, cumpriu a vontade do Pai, morreu. Ao terceiro dia, qual era o plano do Pai? Ressuscitar. Ressuscitou. Aleluia. Qual é o plano do Pai para a nossa vida? Nos ressuscitar um dia também para a vida e vida eterna. Aleluia. Aonde não há mais choro, aonde não há mais lamentação. Aonde aqueles que buscam a santidade vão ver a presença de Deus. Oh, aleluia. Isso não é um conto de fadas, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Isso é a mensagem de Deus para as nossas vidas como crentes. Aleluia. Então a ressurreição entendemos o facto. Pela ressurreição entendemos como o facto de um espírito retornar ao corpo. A esperança cristã não consiste em sairmos desta terra e irmos em espírito para o céu, mas recebermos um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Aleluia. Deus criou o homem, espírito, alma e corpo. E os seus planos são eternos e perfeitos. A queda e o pecado não alteraram o plano de Deus a respeito da composição da humanidade. Aleluia. E nós podemos ver no Espírito, quando nós cremos em Jesus, através do novo nascimento, o Espírito é recriado. Oh, aleluia. Espiritualmente, quando nós cremos em Jesus, nós estamos salvos. Estamos conectados a Deus. Aleluia. E agora nada nos pode separar desse amor em Deus. Espiritualmente isso está materializado. Já aconteceu. Aleluia. Você tem a presença de Deus, o Espírito de Deus dentro de si, a vida de Deus em si. Aleluia. A restauração da nossa alma, ela é feita pela renovação da nossa mente. Isso acontece diariamente, a nossa mente ela precisa, né, de ser renovada pela palavra. E a palavra de Deus, ela salva a nossa alma. Aleluia. Se você não renova a mente, não tem como a sua alma estar salva. Você está em Cristo, você está conectado a Deus, mas vivendo preocupado, ansioso, angustiado, atribulado, sem saber o que fazer, porque não renova. Você já está no lugar de vitória. Aleluia. Mas a sua alma te leva para um lugar de derrota. Aleluia. E você precisa da palavra de Deus para que a sua mente seja renovada. Dizia, na igreja é lavagem cerebral. É isso mesmo, a mente está suja. Você tem muito lixo, muita poluição. Muita coisa que você foi aprendendo ao longo dos anos que está errado. Então você precisa de lavar. Aleluia. Você quando toma banho é porque está sujo. É bom ou é mau tomar banho? Oh, aleluia. Você fica cheiroso, cheirosa. Aleluia. Ainda mete perfume. Aleluia. Então mete o bom perfume de Cristo. Pela palavra de Deus renovando a sua mente. Amém? E a ressurreição do corpo também tem que acontecer. Aleluia. Através de Cristo. Quando? Quando Ele nos ressuscitar. Agora o corpo é glorificado e estamos perfeitos para estar na eternidade. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então Cristo é um modelo da ressurreição. A ressurreição não é uma teoria. Aleluia. Porque já aconteceu em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele veio como unigênito e ressuscitou como primogênito, o primeiro de muitos. Aleluia. Ele veio como único, mas ressuscitou como primeiro. Aleluia. Como Cristo ressuscitou, nós também, os que cremos, vamos ressuscitar. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Vamos ler até o 26. Diz, mas de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Para aqui, não avança, vamos devagar. Mas de facto, é um facto, aleluia, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as...
Primícias é quê? Então ele foi o primeiro de quem? Não, lê na Bíblia, olha, está escrito. Ele é o primeiro de quem? Dos que dormem em Cristo. Aleluia. No fundo ele é o primeiro de todos. Os que estão em Cristo, os que não estão em Cristo, também vão ressuscitar um dia. Só que ele foi o primeiro, os que estão em Cristo vão ser depois, e por aí adiante vão acontecer várias coisas que a gente vai ver. Aleluia. Então Cristo foi as primícias. Cristo foi o primeiro. Versículo 20. Isso é um facto. Aleluia. Isso você não precisa dar, não precisa de que não. É um facto. Aleluia. Se você tem dúvidas, vai lá onde Cristo foi ressuscitado. Aleluia. Você vai ver, não está lá. Pode cavar, procurar, não dá. Então já foi. Aleluia. Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aleluia. Por quem? Por Cristo. Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh, aleluia. Diga, eu faço parte dessa família. Ele diz, cada um, porém, por sua própria ordem. Tem ordem. Aleluia. Não é tudo ao mesmo tempo. Tem ordem. Ele diz, Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Oh, aleluia. Então tem Cristo, os que são de Cristo, e ainda tem os que não são de Cristo. Mas não estamos a falar aqui. Aleluia. Aleluia. Cristo é o primeiro, diga, eu sou o segundo. Oh, aleluia. Tá bom assim, aleluia. Tudo que vem depois, não sei se é muito bom. Versículo 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Aleluia. Glória a Deus. Por que acontece? Agora você ainda morre. Mas ainda que a gente morra, a gente vai ressuscitar. Aleluia. Mas depois da ressurreição para a vida, a morte já não vai mais. Aleluia. Então esse é o último inimigo a ser destruído. Porque aí já não há mais morte. Oh, aleluia. Meu Deus. Ei, o último inimigo a ser destruído. Mas enquanto esse inimigo ainda não é destruído, você não pode viver com medo dele. Porque você sabe aquilo que vai acontecer lá à frente. Aleluia. A Bíblia diz, nada nos pode separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele diz, nem a tribulação, nem a angústia, nem a morte, nada. Se você está em Cristo, nada te pode separar. Aleluia. Nada te pode separar. Oh, aleluia. Então nós precisamos saber essas coisas, para que a nossa fé em Cristo esteja assente nos princípios elementares e a gente possa avançar. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 8. Exora. Podemos começar aqui. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Versículo 9. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Por quê? Porque ele já ressuscitou. Oh, aleluia. E vai chegar esse dia também. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, ele é o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado. E este modelo acontecerá para todo aquele que crê nele. Ou seja, a ressurreição dos mortos não é um conceito abstrato. É um evento já iniciado. Aleluia. Por Cristo. Glória a Deus. Atos capítulo 24, versículo 15. Tendo
esperança em Deus, como estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos, como de injustos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pois é bom fazer a escolha certa. Aleluia. Para que você possa ser justificado por Deus e estar no pacote dos justos. Aleluia. Tem um pacote dos justos. Aleluia. Que foram justificados não por aquilo que fizeram, mas por aquilo que Deus fez através de Jesus. O maior pecado que o homem pode cometer nessa vida é negar a Cristo. É negar a misericórdia de Deus, o amor de Deus para a sua vida. Você não tem que fazer nada, você só tem que aceitar aquilo que Ele fez. Aleluia. E muitas pessoas têm dificuldade em aceitar isso. Reconhecer que há uma viva esperança, que há um caminho de paz. Aleluia. Deus sabe que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Porque às vezes nós ficamos a lutar contra nós mesmos. Eu estava a pensar ou meditar nesse versículo, né? A Bíblia diz: nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. E às vezes, e muitas vezes, ou a grande maioria, nós aplicamos esse versículo para outros, né? A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados, potestades, governos, contra forças tenebrosas deste mundo. Ou seja, mas nós também somos carne e sangue. Aleluia. A nossa luta, às vezes, não é contra nós, você está tipo lutando contra você mesmo. Aleluia. Tentando fazer as coisas no seu próprio esforço, na sua própria capacidade, mas você não está a conseguir. Aleluia. Você está lutando tipo consigo mesmo todos os dias, lutando contra a carne e contra o sangue. Aleluia. Mas há uma influência por trás que você está a ignorar. Aleluia. Ele diz: olha, a tua luta não é contra ti mesmo. Aleluia. Porque eu enviei a minha palavra, te sarei, te curei, te libertei. O pecado já não tem mais domínio sobre ti. Você agora tem vida e vida com abundância. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Você é filho amado de Deus. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre ti. Aleluia. Agora coloca os olhos, a luta no lugar certo. Há principados, potestades, governos, forças espirituais do mal que nos querem tirar deste lugar onde a gente está. Aleluia. Querem nos fazer esquecer que nós somos a justiça de Deus. Aleluia. Que nós somos mais do que vencedores, que nós somos abençoados, que há uma viva esperança, que há uma ressurreição, que nós fazemos parte de Deus. Oh, aleluia. Essa luta que vão nos fazer, o diabo vai fazer contra nós. Aleluia. Então para de lutar contra ti mesmo e fica com a palavra. Aleluia. Se firma na palavra. Glória a Deus. E o próprio Deus, através do seu Espírito, vai nos ensinar, convencer e instruir de todas as coisas. Aleluia. Mas você precisa de correr para Ele. Aleluia. De correr para a palavra. Aleluia. De ser disciplinado com as coisas que vão tirar a vida. Aleluia. Sabe que nós às vezes ignoramos, porque nós gostamos de resultados imediatos. Aleluia. A palavra de Deus, ela funciona, mas na vida nós precisamos de processos, levam tempo. Aleluia. Deixa eu dizer, você para receber um salário, quanto tempo tem que trabalhar? Um mês, né? E no final do mês você recebe. Aleluia, glória a Deus. Então você já trabalhou durante muito tempo, é só esperar a reforma, né? Aleluia, glória a Deus. Mas você recebe. Trabalha ainda 30 dias na palavra. Da mesma forma que você é aplicado no seu trabalho, trabalha 30 dias na palavra. Você vai ver o que é que vai acontecer na tua vida. 30 dias você não, durante esses 30 dias eu vou buscar Deus. Você define. Se é 30 minutos, 30 minutos. Medita na palavra. Ora, 30 dias assim.
sem falta, sem chegar atrasado, à mesma hora, no mesmo lugar. Aleluia. Depois no final a gente fala. Aleluia. Você vai receber um salário que não é da terra, oh aleluia, mas é do céu. E aquilo que é do céu, oh, não perece. Nas coisas naturais nós somos rápidos, né? No seu trabalho não posso faltar, tem que chegar a horas. Meu chefe tem que me ver, que eu faço bem as coisas, que eu entrego bem. Não pode ter erro, não pode ter aquilo. Aleluia. E com o teu pai? Aleluia. Nos esquecemos, temos preguiça, temos sono, não cremos. Mas sabe quem vai ser beneficiado? Posso te contar um segredo? Quer um segredo? Não, você não quer, não vou. Certeza? Vou te contar. Deus é Deus. Não há nada mais que Ele possa ter, Ele já tudo é dele. O que Ele quer é o melhor para si. Mas para isso acontecer, você tem que fazer algumas coisas. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, não fala para nós nos amarmos a nós mesmos. Quando nós não nos amamos a nós mesmos, nós não vamos conseguir amar outros. Quando você não consegue ser disciplinado com as coisas que geram vida, você não se ama a si mesmo. Está a ficar quieto agora, né? Estamos mesmo na ressurreição já? Oh, aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 29. Acho que essa mensagem vai ficar a meio, mas Deus é bom. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, versículo 30, que não receberá no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando chegam, não, você vai ter a vida eterna. Aleluia, é um direito teu. Mas olha, nessa vida aqui também tem muita coisa que Deus quer trazer. Porque às vezes a gente pensa que tem muitas coisas é sinal de soberba. Não. Porque quem não tem nada aí não é nada humilde. Ainda é orgulhoso. Você não tem nada e diz, não, eu vou pedir, nem pensar. Mas você precisa de pedir. Não, quando você precisa de pedir, seja humilde e peça, eu preciso de ajuda. Aleluia. Aleluia. Não tem mal pedir. E você que ajuda também gosta de ter a boca grande, né? Ah, porque eu ajudo também. Aleluia. Isso também não é humildade. Quando você ajuda, o teu pai já sabe que ajudou, fica calado também que você ajudou. Aleluia. Para não trazer também constrangimento sobre a vida do teu irmão. Aleluia. Então, há um mundo vindouro, há uma viva esperança. Tito capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A salvação é para todos. A graça é para todos, o favor é para todos. Há uns que não querem. Aleluia. Educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Oh, aleluia. Povo seu. Você é dele. Aleluia. Então, boas obras tem que te seguir. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14.
Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aleluia. Quantos creem nisso? Aleluia. Agora, essas coisas, elas precisam de estar presentes na nossa vida. Aleluia. Então você precisa aprender. A ressurreição vai acontecer. Aleluia. Há dois tipos de ressurreição. Vai acontecer. Não vai acontecer para todos ao mesmo tempo. Cristo foi as premissas. A seguir os que morreram em Cristo. Aleluia. E depois aqueles que não têm Cristo. Aleluia. Há duas ressurreições. Para a vida e para a morte. Agora imagina você ser ressuscitado para morrer de novo. Ressuscitaste, olha, é só para te dizer que vai morrer de novo. Aleluia. Então os que fizeram bem, para a ressurreição da vida, né? Glória a Deus, digo, eu faço parte dessa. Mas os que fizeram mal, glória a Deus. Então existem duas ressurreições, com a devida ordem, dentro das mesmas. Glória a Deus. Fala 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Você gosta de ler a Bíblia? Então fica para o trabalho de casa essa semana, você lê 1 Coríntios capítulo todo, né? Diz assim: irmãos, venho-vos lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como a vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Parem daqui. Já reparou que é tudo segundo as Escrituras? Segundo o que está escrito? Então, aquilo que estava escrito foi se cumprindo. Aleluia. Então o escritor está a dizer, o apóstolo está a dizer aqui, olha, segundo o que foi escrito, se cumpriu. Se cumpriu. Segundo o que foi escrito, se cumpriu. Você acha que aquilo que ainda não aconteceu não se vai cumprir? Vai. Da mesma forma. Versículo 5. Versículo 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, os quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Aleluia. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos. Versículo 8. Vamos ler até o 19. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. E não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Versículo 11. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim creste. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Para aqui, parem daqui. Então o que estava acontecendo? Estava dizendo, não há ressurreição dentre os mortos. Paulo estava dizendo, não, peraí, como não há ressurreição? Se há testemunhas, aleluia, há provas, aleluia. Ele disse, olha, Cefas viu, 500 pessoas viram, os apóstolos viram, depois apareceu, e a mim agora, fora do tempo. Você sabia que Paulo, ele era temente a Deus, mas ele não seguia a Cristo. Aleluia. Ele era judeu. Aleluia. E ele matava cristãos em prol de Deus, porque estavam a pregar o evangelho e ele não concordava com aquilo. Aleluia. Mas Cristo apareceu-lhe a ele. Aleluia. E ele teve um encontro com Cristo e ele se converte. E agora aquele que perseguia era aquele que dizia, não, afinal é real.
Aleluia. Não espere estar à frente de Deus para dizer afinal é real. Aleluia. Glória a Deus. Não espere estar à frente de Deus para pôr a mão na cabeça e dizer: se eu soubesse, Senhor, que tu eras real. Aleluia. Se eu soubesse, Senhor, que ia estar diante de ti. Se eu soubesse, Senhor, que eu podia ter feito mais. Aleluia. Mas não fiz. Que eu podia ter amado mais, mas não amei. Que eu podia ter perdoado mais, mas não perdoei. Aleluia. E o próprio Jesus, ele é o exemplo. Diz: olha, assim como eu vos perdoei, perdoem-se uns aos outros. Aleluia. Está diante do Senhor e diz: Senhor, mas não perdoaste porquê, filha? Não perdoaste porquê, filho? Ah, não, porque me fez isso, me fez aquilo. Aleluia. Sabia pessoas que vivem com mágoa, rancor, angústia de coisas que possam ter feito? Eu não sei o que é que te possam ter feito. Mas uma coisa eu sei que você precisa de fazer. Você precisa de perdoar essas pessoas. E parar de viver com essas coisas. Pois Deus tem uma vida plena para nós, em nome de Jesus. Versículo 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aleluia. Se você crê em Jesus para ter um carro, uma casa, um casamento, você é o mais infeliz. Se é para isso só, vocês não estão a ver bem o que eu fiz por vocês. Aleluia. E deixa eu te contar um segredo. Há muita gente que tem casa, terreno, carro e não tem Cristo. Sabe disso, né? Aleluia. Então, se calhar você está no lugar errado. Se é só isso que você quer. Deus quer te dar vida e vida eterna. Deus quer te ressuscitar para a vida. Aleluia. Para esta e para que vem. Aleluia. Glória a Deus. Cristo sim ressuscitou e existe uma ordem. Versículo 20. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias e depois os que são em Cristo na sua vinda. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Versículo. Os restantes dos mortos não reviverão,
até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Aleluia. Há uma primeira ressurreição. Aleluia. Há onde aqueles que creem em Jesus vão ser ressuscitados, os que estão vivos vão ter corpos transformados e vão viver com Cristo 1000 anos. Oh, aleluia. Quanto tempo nós vamos viver? Se fosse só esses 1000 anos que a gente vivesse com Cristo, oh, aleluia. Comparado com esses 80 aqui, já estava bom, né? Aleluia. Então tem, Cristo vem, os mortos ressuscitam, os vivos são arrebatados, transformados. Vamos viver com Cristo 1000 anos, mas ainda não chegou o fim. Aleluia. Aonde? Aqui na terra. Aleluia. Não é 1000 anos no céu, não. É 1000 anos na terra. E quem não morreu em Cristo só está lá ainda à espera. Aleluia. Está em stand-by. Aleluia. Mas vão ser ressuscitados também. Aleluia. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Oh, aleluia. Diga, sou eu. Sobre estes, quais? Os que têm parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Oh, aleluia. Aleluia. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Oh, aleluia. Diga, esse sou eu. Oh, aleluia. Está preocupado com esses 80 aqui, 90? Oh, aleluia. Vamos preparar os 1000, vamos preparar a eternidade. Glória a Deus. Porque há coisas que parecem que são um conto de fada, né? Mas está escrito na palavra. Aleluia. E aquilo que está escrito, parte daquilo que está escrito já se cumpriu. Aleluia. Parte vai se cumprir. A minha pergunta é, se parte se cumpriu, você acha que o restante não se vai cumprir? Era preciso muita ignorância intelectual da nossa parte para acharmos que não. Aleluia. E aqui fecha a ressurreição da vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos avançar. Quer me dar 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Tá bom, chega. Mas existe a ressurreição dos que não são de Cristo. A ressurreição para a condenação. João capítulo 5, versículo 28. Nós já lemos este, né? Ele diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora. João capítulo 5, versículo 28. Aleluia. Diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, que está fechada, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aleluia. Agora sim, juízo, por quê? Porque são injustos, porque não estão justificados em Cristo. Aleluia. Porque negaram o presente de Deus para a sua vida, então vão ter que prestar contas. Aleluia. Ah, não, mas eu faço as coisas bem, eu sou bom, eu não faço mal a ninguém. Não, não tem uma questão de ser bom, tem a ver uma questão com a sua natureza, onde você está conectado. Aleluia. Porque nós podemos fazer até coisas boas, mas se nós não estivermos conectados à vida de Deus, nós não temos como nós desfrutarmos daquilo que Ele tem para nós. Então Deus nos quer conectar a Ele através de Jesus. Nós voltamos à essência, voltamos ao Criador. Aleluia. Então não tem a ver com ser bom ou mau. E a Bíblia diz que, Atos capítulo 24, capítulo 15. Ele diz, tendo a esperança em Deus, como também estes têm, que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Aleluia. Daniel capítulo 12, versículo 2.
Diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Agora, você tem o livre-arbítrio. Qual é o lado que você quer estar? Aleluia. Eu sei que ninguém quer estar no lado de vergonha. Eu sei que ninguém quer estar de um lado de horror eterno. Mas se nós estivermos conectados a Deus, não tem como nós fugirmos disso. E não tem a ver, eu tenho que estar conectado a uma igreja. Não, você tem que estar conectado a Deus. Mas se você estiver conectado a Deus, você vai estar num sítio onde você vai buscar a Deus. Mas a essência se conecta a Deus através de Jesus. Aleluia. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram os livros. E ainda um outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Aleluia. Você, não é para ter medo, você não faz parte disso. Aleluia. Mas é para você saber que existe. É para você saber como as coisas vão acontecer. Aleluia. Então depois da ressurreição da vida vai haver isso. E às vezes as pessoas confundem, né? Quando a gente começa a dizer, não, foram julgados, as nossas obras elas vão ser expostas ao fogo. Aleluia. Mas não é nesse momento aqui. Aleluia. Aqui é para ímpios, pessoas que não creem em Deus, pessoas que negaram a Cristo, pessoas que não aceitaram Jesus. Por isso a sua responsabilidade de levar a palavra da salvação a pessoas, para livrar as pessoas dessa segunda morte. Aleluia. Não apenas o espírito, mas também o corpo ressuscitado vai para o lago do fogo e enxofre. Aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 28, eu vou fechar por aqui. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso não é para nós vivermos com medo. Deus não é um Deus que vem colocar medo nas pessoas para que as pessoas se cheguem a Ele. Não! Irmão, se você não acertar, vai por... Não é palavra de condenação que Deus trouxe. Deus traz uma palavra de conforto, de reconciliação, de transformação. Deus não quer obrigar ninguém a fazer nada. Deus quer que cada um, de livre e espontânea vontade, tome a sua decisão. Aleluia. De dizer, eu quero esse Jesus que muda, esse Jesus que transforma, esse Jesus que vai me livrar da segunda morte, esse Jesus que me vai conectar a Deus, esse Jesus que me vai fazer compreender a essência da vida, esse Jesus que vai me dar vida e vida com abundância, esse Jesus que me vai dar forças nos momentos difíceis, porque na vida existem momentos difíceis. Aleluia. Eu não quero estar mais sozinho. Quando você não tem Deus, você tem um vazio dentro de si. Aleluia. Quando você não tem Deus, mesmo fazendo coisas erradas, você acha que está a fazer coisas certas. Mas quando você tem Deus, tem lá a presença do Senhor na tua vida, dizer, não, você precisa de deixar isso. Você precisa de acertar aqui.
Você precisa de perdoar, você precisa de amar, você precisa de ir lá. Você precisa de se reconciliar com a sua família. Você precisa de se reconciliar com pessoas. Aleluia. E isso tudo só é possível quando nós temos Cristo em nós. Então Cristo, Jesus Cristo, não é uma religião. Jesus é o caminho que nos conecta a Deus. Jesus é o caminho que nos reconcilia com Deus. Jesus é aquele que pagou o preço para perdão de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros. Aleluia. Ele é o elo de ligação com o Pai. Ele disse: ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Então esse é o presente de Deus para a humanidade. A Bíblia diz: todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então nessa manhã nós queremos fazer um convite. Se você está aqui nesse lugar e você nunca tomou a decisão de fazer Jesus o Senhor da tua vida. Pastor, como eu faço Jesus Senhor da minha vida? A Bíblia diz que a gente precisa de crer com o coração, mas a gente precisa de falar com a boca. As nossas palavras, as palavras elas têm poder para construir ou destruir. Pelas nossas palavras nós somos justificados ou condenados. Quando nós falamos palavras, as coisas são estabelecidas no reino do Espírito. Aleluia. Não é aceitar a igreja não salva, a igreja não muda ninguém. Mas Jesus, Jesus ele muda. Então nessa manhã eu queria convidar, se você quer tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus, queria lhe convidar a dar um passo de fé em nome de Jesus. E você poder vir aqui à frente e nós oramos por si e consigo em nome de Jesus. Há muitas orações que a gente pode fazer pelas pessoas. Mas essa oração você precisa de ser você próprio, crendo com o seu coração e falando com a sua boca em nome de Jesus. Aleluia. Então baixem todos a cabeça. E podem repetir comigo. Amado Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. A Tua palavra diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu venho a Ti e creio que não me lançarás fora, mas me aceitarás. Por isso eu Te agradeço. Está escrito: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Eu creio no meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que foi ressuscitado dos mortos para a minha justificação. E eu aceito agora como meu Senhor e o recebo como meu Salvador. Eu me torno a justiça de Deus em Cristo Jesus e declaro que estou salvo, sou filho de Deus e faço parte da ressurreição para a vida. Obrigado, Pai, por tão grande salvação e por tão grande amor. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Aleluia. Seu nome é vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Desta feita, coloque-se em pé, por gentileza. Já fazer a confissão para a recolha das nossas ofertas. Amém? Aleluia.
Penso que já estamos preparados. Então declare comigo: esta é a minha semente. Eu a semeio no reino de Deus. Semeio porque amo a Deus. E quero ver a igreja a continuar a cumprir o que Deus a chamou para fazer. Acredito que conforme semeio a minha semente, ser-me-á dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ela retornará para mim de várias formas. Agradeço-te, Senhor, pelas boas oportunidades que estão vindo ao meu caminho. Agradeço-te porque a janela dos céus estão se abrindo por causa da minha obediência em semear a minha semente. Agradeço-te, Senhor, pelo favor de Deus em minha vida e a graça para prosperar